Nas próximas semanas, nós teremos mensagens que vão trazer sempre temáticas relacionadas a fundamentos para a vida cristã. E hoje, nessa primeira das mensagens, buscando de Deus algo que fosse relevante e transformador para todos nós, Deus me conduziu a uma mensagem que muito me inspirou a partir de um livro que foi escrito por John Stott. Talvez alguns dos irmãos aqui o conheçam. Quem conhece um livro aqui chamado Por que Sou Cristão? Alguém conhece? É um livro escrito por John Stott, que fica aí a dica para você ler, adquirir esse livro e ler, porque é algo muito transformador, algo impactante na nossa vida, algo que fala de fundamento da vida cristã. E a circunstância que esse livro foi escrito também é algo muito importante, porque no século passado, já vai fazer quase 100 anos isso, um filósofo, um erudito, ele fez uma palestra em Londres, Bertrand Russell, ateu, ele fez uma palestra que se tornou uma palestra muito conhecida e depois se tornou até um material, um livro, uma sequência de livros, que tratava exatamente da afirmação "por que não sou cristão". E esse filósofo, ele conseguiu trazer muitos argumentos fortes que levaram as pessoas a duvidar da fé dentro daquele país, ali na região do Reino Unido, na Inglaterra, e isso se tornou tão forte que se espalhou para o mundo inteiro, em uma era em que a busca pela verdade era algo tão precioso, tão buscado com avidez nos meios acadêmicos, ou mesmo naqueles que eram apologetas, que defendiam as bases do cristianismo. A gente vive, na verdade, hoje um tempo um pouco diferente, irmãos? Porque no tempo da modernidade, a sociedade, as produções científicas, mesmo a forma de pensar da própria sociedade estava muito focada em buscar uma verdade, Era valorizado isso. Eu quero saber o que é a verdade. E as pessoas devotavam suas vidas a encontrar essa verdade. Isso era uma característica do mundo do pensamento moderno. Mas agora nós vivemos numa fase chamada de pós-modernidade, que isso mudou um pouquinho. E qual que é uma característica básica da pós-modernidade? É algo que tornou a apostasia mais frequente e a dificuldade dos irmãos de fé discernirem o que é a verdade do Evangelho ainda maior. Por quê? Se antes, na modernidade, se buscava avidamente por uma verdade, a característica predominante da pós-modernidade é que você não tem uma única verdade. Você já ouviu frases como aquela que diz assim, que todos os caminhos levam a Deus, não é verdade? Você talvez já tenha tido no seu trabalho a experiência de alguém que professa uma fé completamente diferente da sua e vira para você assim, mas que bom que você é um evangélico, que você tem uma crença em Deus, que você crê em algo maior, não é verdade? Por quê? A sociedade, ela se tornou pluralista. A singularidade de Jesus começou a ser atacada através do tempo que a gente vive, em que todos os caminhos parecem levar a Deus, e isso é ensinado para os nossos filhos, isso é ensinado nas letras das canções que você talvez goste, isso é ensinado nas artes, isso é manifesto de uma forma tão envolvente e às vezes não tão perceptível, Está no filme que você assiste, está na letra da canção que você curtiu dos Beatles, Tem sempre uma visão de mundo sendo comunicada, E nós que somos cristãos, temos que saber a razão da nossa fé. Ainda mais vivendo num mundo pluralista, ainda mais vivendo num mundo que ensina para nós e para os nossos filhos que todos os caminhos levam a Deus, nós precisamos cada vez mais entender que não é assim, que há um único caminho, que há uma única verdade, que há um único que se manifestou como vida,
E é Jesus Cristo. Não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem vários caminhos, não tem várias verdades. Então, por mais que pareça simples essa pergunta e óbvia, às vezes nós fazemos perguntas óbvias e não percebemos o quanto elas são importantes para fundamentar a nossa vida. Você já se perguntou alguma vez, por que eu sou cristão? Por que eu sou um cristão? Então, irmãos, esse livro ele nasceu não como uma intenção do John Stott de combater ponto a ponto os argumentos levantados por aquele filósofo no início do século passado, que eram tão destruidores para a vida da igreja, para o próprio evangelho. Não, ele não quis combater, mas ele quis afirmar pontos que são fundamentais para nós entendermos a nossa fé, o nosso lugar, o que Deus fez por nós e o que Deus está fazendo. Então, essa literatura também, Porque Sou Cristão, nasceu de uma sequência de pregações que depois se transformaram em livro. E é uma indicação que eu dou para os irmãos de fato, degustarem essa leitura, que vai ser muito edificante na vida de todos vocês. O que nós faremos aqui hoje é usar apenas alguns pontos desse livro para trazer uma reflexão importante para todos nós, associada ao texto bíblico que nós já abrimos aí, que no final nós vamos fazer a leitura do texto bíblico. Mas a primeira pergunta é essa: por que sou cristão? Talvez você já tenha se feito essa pergunta, ou talvez você nunca tenha pensado nisso. Por que digo isso? Às vezes, você nasceu num lar cristão. Às vezes, você teve a oportunidade de vir de uma família e, desde o berço, a sua família professa essa fé. Você esteve em uma igreja, você tinha acesso à escola dominical, as professoras, os professores te ensinaram esse caminho, os seus pais já traziam essa fé e, por tradição, ela foi transportada a você. Mas será que você é cristão por causa das circunstâncias da família onde você nasceu? Será que é por essa razão de você ter nascido num lar evangélico que você é um cristão? Irmãos, de fato, não. Essa não é a razão pela qual você é cristão. E nós temos provas disso muito próximas de nós, porque na nossa geração a igreja que está lá fora é maior do que a igreja que está aqui dentro. Nós temos milhares de pessoas que um dia tiveram contato com o evangelho e talvez por tradições familiares, mas se tornaram cristãos apenas nominais e não tiveram um encontro real e verdadeiro com Cristo. E por isso, hoje, não fazem parte verdadeiramente dessa igreja militante. Então, eu e você precisamos, a partir dessa reflexão, pensar a nossa vida, pensar a nossa relação com Deus e pensar também na tradição, no legado que nós deixamos para os nossos filhos. Por quê? Eu sou pai de dois meninos, um que fez 12 anos e outro que fez 4. Eu tenho absoluta convicção que eles já sabem todos os traquejos do ser evangélico, porque eles convivem conosco aqui, eles estão aqui na igreja a semana inteira. Os meus meninos vêm aqui na igreja todos os dias, seja por causa dos cultos aos finais de semana, seja por causa dos trabalhos que fazemos ministeriais também, ou seja por causa da escola que funciona aqui durante a semana. Eles estão aqui todos os dias, assim como nós. E nós não podemos nos enganar pensando que o fato de os nossos filhos estarem em um ambiente os faz verdadeiramente cristãos. Não. Eles precisam ter suas experiências pessoais com o Senhor Jesus Cristo, porque nós cremos verdadeiramente que a porta de acesso é uma só, é Jesus. Tradição familiar não salva ninguém. Ser um membro de uma igreja, você pode seguir todos os processos, batizar, fazer uma confissão pública, mas se isso não for verdade diante de Deus, você não é salvo. Nós sabemos que apenas uma intimidade
e uma entrega completa, consciente a Jesus Cristo é que nos transforma verdadeiramente. Então, irmãos, primeiro ponto, não foi por causa da família de onde a gente veio, não foi por causa das influências que nós sofremos dos nossos pais, dos nossos professores. Não foi por causa nem mesmo, talvez você tenha no costume, né, de dizer para alguém assim, quando foi que você converteu, quando foi que você decidiu por Cristo, né? A gente não usa muito essa expressão. É verdade, usamos, mas a grande verdade é que nós não tomamos nenhuma decisão que antecedeu o movimento de Deus. Não fomos nós que primariamente decidimos por Cristo, foi Ele que decidiu por nós. Quando dissemos sim ao Evangelho, isso era meramente uma resposta ao que Deus já tinha feito por nós, vindo ao nosso encontro. Isso precisa estar muito claro na nossa mente. Então, irmãos, por que sou cristão? O primeiro ponto é porque o próprio Jesus me perseguiu. E aí é usada a expressão o cão de caça do céu, descrevendo exatamente como se Deus agisse igual a um collie escocês, não é, que ajuda os pastores no campo. Ele vai atrás das ovelhas, e as ovelhas são perseguidas por esse cão, é um cão de caça, e ele não desiste de achar as ovelhas perdidas, e ele as encontra. E é exatamente essa expressão que o autor usa para dizer que Deus vai atrás de nós, Deus faz o movimento. E aí, meu irmão, não tenha dúvida, eu não sei por onde você anda, mas Deus vai te encontrar. Ele vai ao seu encontro. Não é você que vai ao encontro dele, ele vai ao seu encontro. E ele se revela a você. Jesus Cristo, ele fez isso por mim, ele faz isso por você, ele faz isso por nós. Do contrário, a gente estaria perdido. Do contrário, estaríamos até hoje perdidos. Eu destaco a próxima frase desse livro que me impactou. Pode colocar para a gente, pode ir passando. Que diz exatamente isso. Olha, o fato de eu ser um cristão não se deve, em última análise, à influência de meus pais e professores, nem à minha decisão pessoal por Cristo, mas ao cão de caça do céu, ou seja, o próprio Jesus Cristo que me perseguiu incansavelmente, mesmo quando estava correndo dele a fim de seguir o meu próprio caminho. Se não fosse pela perseguição graciosa do cão de caça do céu, hoje eu estaria na lata de lixo das vidas desperdiçadas e descartadas. Onde eu e você estaríamos hoje, irmão, se o Senhor não tivesse nos alcançado? Talvez o Senhor tenha te alcançado há 3 anos, talvez Ele tenha te alcançado há 30 anos. Pensa aí na sua vida, o que seria de você se o Senhor não tivesse te perseguido e te alcançado? Ele foi ao seu encontro, Ele vai ao nosso encontro, Ele vem ao nosso encontro, porque o Evangelho nos ensina que Jesus veio buscar o que estava perdido. Nós andávamos perdidos em nossos pecados e em nossos delitos, e foi porque Ele veio que surgiu a possibilidade de nós sermos livres de nós mesmos e livres do estado de condenação que estávamos. Eu sou cristão porque o próprio Jesus me perseguiu e me encontrou. Essa verdade precisa estar cravada na nossa mente, no nosso coração. Uma outra razão pela qual nós somos cristãos. Nós somos cristãos não porque é bom ser cristão, mas porque as afirmações de Jesus são verdadeiras. Sabe, irmãos, muita gente pensa assim, olha, seja um cristão, porque é muito bom, vá na igreja tal, porque ensina valores bons, né? Vai ser bom para a sua vida, enfim. Não é? Quando eu estava
mais jovem, eu lembro de algumas rodas de amigos comentarem, falavam assim, não, você tem que casar com um homem da igreja, uma mulher de igreja, que é bom, os valores, os princípios. Irmãos, tudo isso é verdade, mas é apenas parte da verdade. É bom ser parte de igreja, é bom ter parte com Jesus, mas não foi por isso que nós nos tornamos cristãos. Porque tem vários outros que podem parecer bons. Nós nos tornamos cristãos porque as afirmações de Jesus são a absoluta verdade. Isso tem que estar marcado na nossa mente e no coração. Nós somos cristãos porque o que Jesus diz é a verdade, absolutamente a verdade. Não é algo parecido com a verdade, não é algo que é meramente bom. Deus não nos chama para uma vida boa, Deus nos chama para uma vida excelente. Então Jesus, ele não está adstrito à bondade, muito pelo contrário, a verdade às vezes nos faz experimentar coisas que não são boas aos olhos da humanidade, mas que são verdadeiras. Quer o exemplo de uma delas? Um Deus bom que permite a gente ser aperfeiçoado pelo sofrimento. Diante dos homens, sofrer é algo que não é bom. O mundo que a gente vive nos ensina a buscar incessantemente modos de ser feliz. Você quer se salvar o tempo inteiro, você trabalha para se salvar o tempo inteiro, para alcançar a felicidade o tempo inteiro. A ideia que prevalece no mundo que a gente vive é o menor sofrimento e o maior prazer. As pessoas lutam para isso. E o Evangelho não está compromissado com isso. O Evangelho nos ensina que o sofrimento, ele é uma ferramenta de Deus para nos aperfeiçoar. E ele associa o sofrimento a algo que vai nos aperfeiçoar para um prazer eterno, um gozo eterno com Deus. Então, irmãos, a segunda razão por que sou cristão não é porque isso é bom, mas porque isso é verdadeiro. Sem dúvidas, irmãos, uma característica assim, bem marcante no ensino de Jesus é algo que nós chamamos de autocentralidade. O ensino de Jesus é autocentrado. Olha como que isso é algo profundo. A autocentralidade foi a razão pela qual Adão e Eva pecaram. Eles foram autocentrados. Eles quiseram ser como Deus e por isso foram conduzidos a receber a dúvida que foi lançada no coração deles. Em Jesus, nós percebemos que o ensino dele é um ensino autocentrado. Ele fala assim: eu sou o filho do homem. Eu sou o filho do homem. Ele chama para ele. Ele fala que ele veio para libertar os cativos. Jesus, ele fala a respeito da paternidade de Deus e ele se apresenta como filho unigênito. Agora, irmãos, imagina o que é lidar com alguém que tem um ensino autocentrado. Imagina só, você vai nos evangelhos, você vê que Jesus, quando iniciou o seu ministério público, ele estava numa reunião semelhante a essa nossa, num sábado lá na sinagoga. Aí ele foi convidado a abriu o rolo lá e leu o texto de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, enfim, para proclamar a libertação aos cativos, enfim, dar vista aos cegos. Enfim, Jesus acaba de ler o texto sagrado, enrola de novo aquele rolo e vira para as pessoas que estavam ali e fala assim: eis que hoje se cumpre essa verdade, essa escritura. Estou eu aqui, sou eu de quem esse texto está falando. Olha, convenhamos, para quem estava ali naquela reunião, o que isso soou? Como uma arrogância, não é? Não é verdade? Se você fosse um judeu que estava sentado ali e ainda não tivesse a compreensão da revelação de Deus que estava acontecendo diante dos seus olhos, você ia olhar e falar assim: não, quem que esse cara pensa que é? Que cara arrogante. Como assim, eu sou?
Um povo que nem falava o nome de Deus, que dava apelido para Deus, que eles tinham medo de falar o nome de Deus. Chega um cara e fala, não, tem o Pai e eu sou o Filho do Pai, o maiúsculo. Eu sou o Filho do Pai, eu sou o libertador. Eu vim libertar os cativos. O ensino de Jesus era extremamente autocentrado. Agora, ao longo da história, nós vimos vários mestres, vários que se levantaram como Cristo, que também tinham um ensino autocentrado. Inclusive, aqui no Brasil tinha um desses aí, né? Tem tempo que eu não vejo falar, não sei se ainda é vivo, mas tinha um aí que falava que era o próprio Cristo, não é mesmo? Vários aparecem, e vários aparecem em vários lugares do mundo. E quando a gente vê esse tipo de gente, o que a gente fala? Esse cara é um doido, não é? Você olha, esse aí joga pedra na lua, é um lunático, não é verdade? Agora, por que que em Jesus o povo não tinha esse comportamento? Por uma razão muito simples. Havia em Jesus uma total coerência entre o que ele falava e o que ele fazia. Ele falava que era o Filho do Pai e se comportava como Filho do Pai. Ele dizia que veio libertar os cativos e, de fato, libertava os cativos. Em Jesus havia aquilo que precisa haver em nós. E por isso nós estamos aqui refletindo sobre por que somos cristãos. Porque em Jesus, no ensino dele, apesar de ser autocentrado, havia nele uma completa coerência entre o que ele dizia e o que ele fazia. De modo que as pessoas não pensavam então que ele era um lunático, e ele pôde transformar a história daquele lugar e da humanidade. Então é exatamente extraordinário a gente perceber isso, que ele estava sempre falando dele mesmo, mas isso não soou para aqueles que compreenderam a verdade como uma arrogância, mas demonstrava claramente que nós hoje somos cristãos porque Jesus fez afirmações verdadeiras. Não era uma história que ele contou. Não era coisa de doido. Não era coisa real, verdadeira. Ele falava, eu tenho poder para ressuscitar os mortos, e aquele que ele queria que ressuscitasse, ele punha de pé. Aqueles homens viram 5 pães e 2 peixinhos alimentar uma multidão. Aqueles homens viram cego de nascença voltar a enxergar. Porque Jesus dizia e Jesus fazia. Havia uma total e plena coesão, coerência entre o que ele dizia e o que ele fazia. É o que nos falta, irmãos. É tudo que nós precisamos. E é o que o Evangelho, dia após dia, vai fazendo na nossa vida, nos limpando, nos transformando, para que a gente deixe de lado tantas incoerências que a gente tem, não é verdade? Uma terceira razão pela qual nós somos cristãos, que fundamenta o cristianismo na nossa vida: a cruz. Irmãos, de fato, se alguém fosse inventar uma história, um sistema religioso, para assediar as pessoas, enganar as pessoas, criar um cenário para aprisionar as pessoas como uma droga, como se fosse o ópio, né? Como alguns filósofos já disseram da religião. Se alguém fosse inventar um sistema religioso, o pior tipo de sistema religioso que pudesse inventar seria um que estabelecesse o seu maior líder numa cruz. Não tinha lógica humana nisso. Por quê? Em todos os sistemas religiosos, os seus grandes líderes, eles fazem a sua influência durante a vida e tudo termina no túmulo. Acaba no túmulo. No cristianismo, o nosso Salvador, ele morre numa cruz. E o que era a cruz naquela circunstância? Era um símbolo unânime. Em qual sentido? Para os judeus era um símbolo de escândalo e para os gregos era um símbolo de loucura. Ou seja, a unanimidade da cruz ser algo indesejado era um fato. Gentios olhavam para a cruz como uma loucura.
Judeus olhavam para a cruz como um sinal de maldição. Se Deus quisesse inventar uma história boa, a última invenção que ele teria que escolher seria o filho dele morrer numa cruz, né? Isso não ia angariar pessoas, atrair gente, porque cruz era símbolo de vergonha ou de escândalo. No entanto, o Evangelho se estabeleceu a partir da cruz, e tudo na nossa vida só é possível por meio da cruz. Eu sou cristão, você é cristão, por causa da cruz. E várias razões podem ser apontadas, né, do efeito que a cruz tem e que a Bíblia traz de modo muito claro para as nossas vidas. O primeiro dele é que Cristo morreu na cruz para expiar os nossos pecados. O homem, desde Adão, é concebido em pecado. Pecado não é meramente o que eu faço, gente. Pecado não é meramente descumprir um padrão de conduta. Não, pecado é o que nós somos. Nós somos concebidos em pecado. E é tão interessante que no Evangelho, quando Paulo tem essa percepção da maturidade cristã dele, ele grita, ele fala assim: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? E dá graças a Deus por Jesus Cristo. Porque quando nós entendemos que somos concebidos em pecado, e que pecado não é apenas o que fazemos certo ou errado, aí sim a gente entende que o problema é muito mais profundo. Há uma natureza que precisa ser transformada. E isso não seria possível se não fosse pago um preço por essa condição pecaminosa. Por isso, a cruz foi o lugar onde houve a expiação por nossos pecados. Teve que haver cruz, porque o preço pelo pecado haveria de ser pago. Teve que haver cruz, porque na cruz Deus revela o seu caráter a toda a humanidade. Sabe por quê? Porque na cruz Deus faz abraçar a justiça e o amor. Porque se havia pecado, o sangue precisava ser derramado. Mas se Deus fosse apenas justo, Ele nos faria inexistente, Ele nos aniquilaria por causa do nosso pecado. Mas na cruz do Calvário, a justiça dá as mãos ao amor. E aí Deus, no seu Filho, faz com que o peso do pecado que nós carregamos fosse pago por Ele, e por amor Ele nos reconcilia consigo mesmo, e nos manda em missão nos reconciliarmos uns com os outros, e mais do que isso até, estabelece em nós, como igreja, o ministério da reconciliação. Percebe, irmãos, nós estamos fazendo parte de um projeto de Deus que está reconciliando todas as coisas. O que é a redenção? É um movimento de reconciliação. É Deus consertando tudo que está fora do lugar. A cruz nos mostra esse caráter de um Deus que não é apenas um Deus justo, é um Deus justo e amoroso. Porque por justiça Ele já teria fulminado com a gente. Mas o amor de Deus manifesto na cruz não permitiu que fôssemos entregue à nossa própria sorte. E por isso você conhece aquele versículo de João, talvez seja o mais famoso da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A cruz, ela tem um terceiro aspecto importante, que Cristo também morreu na cruz para conquistar os poderes do mal. Satanás, até o momento da crucificação, ele achou que estava levando vantagem. Mas Jesus Cristo destronou Satanás definitivamente na cruz do Calvário. Ele tomou as chaves do inferno. Ele conseguiu redimir todas as coisas através da sua morte na cruz. Então, percebam,
O que Deus está falando conosco aqui é exatamente isso, que nós somos cristãos também por causa da cruz de Cristo. A morte de Cristo foi uma expiação, uma revelação e uma conquista. Uma expiação pelo pecado, uma revelação de Deus e uma conquista sobre os poderes do mal. Foi expiação, foi revelação e foi conquista. Por isso, irmãos, não existe cristão sem cruz. Só existe um cristão quando há uma compreensão do que Deus fez na cruz. Não existe evangelho sem cruz. Esse evangelho das facilidades que a gente vê por aí hoje, né? As pessoas pregando, de você aceitar a Cristo para ter muitos e muitos benefícios, não é a verdade que Deus nos ensina. Porque somos cristãos? Por causa da cruz. Outro ponto importante da razão pela qual nós somos cristãos. Por causa do paradoxo da nossa humanidade. Irmãos, o que é o homem, não é? Os filósofos estão há milênios, dezenas de séculos, tentando entender o que é o homem, não é? A famosa frase da filosofia é: conheça-te a ti mesmo. E, de fato, irmãos, quando nós não sabemos quem nós somos, nós temos uma enorme dificuldade de perceber o mundo ao nosso redor, não é? A pessoa que não sabe a sua identidade, não se discerne, ela tem muita dificuldade para enxergar tudo que está ao redor dela. Então, de fato, nós, o tempo inteiro, procuramos saber quem nós somos. As pessoas estudam sobre isso o tempo todo, pesquisam sobre isso o tempo todo. Mas a Bíblia, ela dá uma resposta muito equilibrada sobre quem nós somos. E essa resposta bíblica mostra que nós somos um paradoxo. A humanidade é um paradoxo. E compreender isso faz a gente enxergar a realidade ao nosso redor com os olhos certos, com os óculos certos, com a visão de mundo adequada. Percebam que nós, como seres humanos, nós temos atributos de Deus que foram comunicados a nós. A gente é capaz de amar, a gente é capaz de cuidar, a gente é capaz de solidarizar com o próximo. Tudo isso são atributos que Deus comunicou a nós. Mas a gente também é capaz de ter inveja, a gente também é capaz de matar, sim ou não? A gente é capaz de torturar. Irmãos, o homem é um paradoxo. A gente tem a capacidade de construir universidades e hospitais, mas a gente também sabe construir armas de guerra, câmara de gás, instrumentos de tortura. A gente sabe adotar e cuidar. A gente também sabe escravizar seres humanos. E a nossa história recente mostra isso. Até pouco tempo, até ontem, a gente fazia de irmãos escravos. E até hoje, em vários lugares do mundo, ainda há escravidão. Ainda há escravidão. O homem é esse paradoxo. Então, irmãos, o que isso implica saber? Que ser cristão é ter uma compreensão clara de que nós somos esse paradoxo. A gente é essa mistura. Tem hora que a gente age como Deus e tem hora que a gente age como uma besta. Tem hora que a gente age fazendo coisas belas, maravilhosas. A gente é capaz de fazer poesia, a gente é capaz de fazer música. A gente é capaz de declarar amor, mas a gente é capaz de fazer tantas coisas terríveis ao mesmo tempo. A gente é esse paradoxo. E por que é importante a gente ter essa compreensão muito clara, irmãos? Porque a maioria dos sistemas que oferecem salvação para a humanidade, eles partem de um princípio que ignora o que o homem é. Você já percebeu isso? Quando alguém inventa assim o comunismo, o comunismo é maravilhoso. O comunismo divide os bens, socializa as propriedades, todo mundo tem acesso a tudo.
Ideologicamente, você pode pensar nessa parte como algo lindo, maravilhoso. Porque Deus criou as coisas para que todos tenham acesso a tudo, né? Essa parte ideológica pode ser linda, mas tem um ingrediente que é desconsiderado nas teorias: o homem. O homem está nesse processo, e o homem é um paradoxo. Quando você coloca a humanidade em alguma coisa, você tem que considerar que tem o bem e o mal junto, que tem os aspectos de Deus e os aspectos do pecado junto. E todos os sistemas que você vê que começaram assim, belos, maravilhosos, e ruíram por quê? Por causa do homem, por causa do pecado. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer instância. E sempre será assim. Então, irmãos, nós que cremos no Evangelho, não cremos que a salvação esteja no progresso da humanidade, não. Tem muito crente que continua crendo que um dia os homens vão ser aperfeiçoados a tal ponto de todo mundo reinar a paz, né? E todo mundo se cuidar e o mundo ser uma maravilha. Não. O mundo não vai ser maravilhoso por um aperfeiçoamento da humanidade. Não, o homem é um ser caído. Até as coisas belas que a gente faz do lugar da queda. Até as belezas que a gente produz a partir de um lugar de queda. O homem precisa desesperadamente de quê? Ser redimido. A gente é salvo desse paradoxo recebendo uma nova natureza. Por isso, eu sou cristão porque eu entendi que, como ser humano, eu sou um paradoxo e eu não resolvo esse problema. Aí sabe quando você está dentro de um buraco, uma cisterna funda, sem corda, sem uma escada para você sair, o que te resta fazer? Levantar os braços e gritar por um Salvador. E tomara que Ele apareça e venha ao seu encontro e te tire daquele lugar profundo. Essa é a condição humana, independente da classe social, independente do país que a pessoa viva. Esse é o estado da humanidade. Nós precisamos de um Salvador, porque nós somos, por natureza, uma incoerência, um paradoxo humano. E mais, por que eu sou cristão? Uma quinta razão, porque Jesus Cristo é a chave para a liberdade. A quinta razão porque sou cristão é porque Jesus Cristo é a chave para a liberdade. Liberdade é uma palavra que aparece na Bíblia, é uma palavra muito estudada. E se você substituir na Bíblia a palavra liberdade, libertação, por salvação, é o mesmo sentido. Libertação é salvação. Quando o povo de Israel foi liberto do Egito, eles foram salvos do Egito. A palavra liberdade é salvação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o mesmo que você dizer, se o Filho vos salvar, verdadeiramente sereis salvos. A palavra liberdade e salvação estão intrinsecamente ligadas. Então, quando a gente pega o Evangelho, como, por exemplo, pode projetar aí para a gente, Lucas 4,18. O Evangelho de Lucas 4,18. O que está escrito lá? Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar a vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Tudo que é liberdade aí é salvação. Libertação é salvação. Vamos ver o que está escrito em João 8,36. João 8,36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Isso está falando de salvação. Por último, vamos ver o que está escrito aí em Gálatas 5,1. Gálatas, capítulo 5, verso 1. Vamos ver o que Paulo disse aí. Permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou, e não se submetam novamente a um jugo
de escravidão. Libertação é salvação. Ele te tirou de um lugar de escravidão e te colocou em liberdade. Ou seja, uma salvação nos alcançou. Nós somos alcançados por um movimento de Deus. Não foi a gente que declarou independência e nos declaramos salvos. O cristão precisa ter essa clareza de que a libertação, a liberdade, ela se dá somente em Cristo. Primeiro, eu fui salvo ou liberto no passado da penalidade do pecado sobre a minha vida, por um Salvador crucificado. Segundo, eu estou sendo salvo no presente, estou sendo liberto no presente do poder do pecado por um Salvador vivo. E terceiro, eu serei salvo ou liberto no futuro da presença do pecado por um Salvador que virá. Irmãos, essa frase, ela expressa exatamente o que é salvação. A salvação, ela se dá em 3 tempos na vida de um cristão. Nós somos salvos no passado do poder da condenação que o pecado teria sobre nós. No passado, fomos salvos da condenação do pecado. No presente, a salvação opera sobre nós, nos salvando de quê? Da presença do pecado. O cristão, ele tem a possibilidade de não pecar. Quem não é um cristão, ele não tem a possibilidade de não pecar. Ele não faz isso por escolha. Sendo cristão, você tem a possibilidade de não pecar, porque você é salvo da presença do pecado. O pecado que te assedia, você é salvo, você é liberto dele, você é salvo. Agora, se no passado nós somos salvos da condenação do pecado, se no presente eu sou liberto do poder de influência que o pecado tem sobre minha vida, a salvação no futuro, ela opera-se na nossa vida de um modo que nos salvará da própria presença do pecado. Ou seja, no passado eu fui salvo da culpa, no presente estou sendo salvo da influência do pecado, e no futuro serei salvo da própria presença do pecado. Quando Deus completar essa obra, o pecado não será uma realidade presente na história da humanidade. Então, a salvação que nos alcançou, ela alcança esses 3 tempos. Ela alcança o passado, ela alcança o presente e ela alcança o futuro. O cristão precisa entender que ele é cristão, porque ele foi liberto verdadeiramente pelo Filho, e essa libertação alcança todos os pecados do passado, ela alcança toda a influência do presente, e ela alcança a presença do pecado no futuro. É completo. Por isso Jesus disse que estava consumado. Ele não disse assim, será consumado, não. Ele disse, está consumado. O que é consumação? É finalização, é cabal. Ponto final. Não foi uma vírgula, não foi uma pausa, foi um ponto final na história do pecado na vida da humanidade. No entanto, a gente vive esse período agora, entre o que já é uma realidade, mas o que ainda não é por completo. E aí nós lutamos com a presença do pecado ainda tentando nos influenciar. Mas nós lutamos já sabendo que do peso da culpa fomos livres, da influência no presente podemos vencer porque somos salvos, e no futuro nem a presença haverá. Se você fosse pentecostal, você ia dar um glória a Deus. Glória a Deus, porque nem a presença do pecado haverá, gente. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Por isso nós somos cristãos. E por último, quero dar uma sexta razão por que nós somos cristãos. Porque só Jesus Cristo pode satisfazer as nossas maiores aspirações. Só Jesus Cristo pode satisfazer as nossas maiores aspirações. Todo ser humano tem aspirações. Nós temos desejos, nós temos coisas que queremos, nós temos coisas que buscamos. Isso é inerente ao ser humano. Todos têm
aspirações. De um modo bem simples, o Evangelho nos revela que a fome que há no nosso coração, no coração de qualquer ser humano, Deus pode matar essa fome. A sede que há no nosso coração, Deus pode saciar essa sede. Só Deus pode fazer isso. Nada mais pode fazer isso. Às vezes a gente quer matar a fome trabalhando, estabelecendo outros ídolos, buscando o progresso, o sucesso, e aí a gente consegue ganhar a vida, consegue muitos bens, muito conforto, e não alcança a paz que a gente tanto desejava, não é mesmo? Não é muito comum? Continua havendo uma fome. Por quê? Porque nós somos feitos com 3 necessidades básicas. Todo ser humano tem 3. Pelo menos 3 necessidades básicas que vão resumir a busca sua na sua vida. Você, como ser humano, vai buscar por transcendência, você, como ser humano, vai buscar significado, e você, como ser humano, você vai buscar por comunidade. Todo mundo, desde um aborígene até um cidadão moderno em Nova York, qualquer tipo de ser humano tem essas mesmas carências, essas mesmas necessidades. No entanto, apenas o Evangelho nos fornece resposta para todas elas. Embora possam não articulá-las desse modo, podemos dizer que, ao buscar por transcendência, os seres humanos estão buscando por Deus. Ao buscar por significado, estão buscando a si mesmos. E ao buscar por comunidade, estão buscando o seu próximo. Essa é a busca universal da humanidade, por Deus, pelo próximo e por si mesmo. Então não adianta você correr, não tem para onde ir. Se você não tiver como cristão a consciência de que essas necessidades básicas só podem ser satisfeitas pelo Evangelho em Cristo, você vai correr, você vai conquistar muitas coisas, você vai progredir aos olhos humanos em tantas coisas, mas você vai continuar sendo um carente. Você não vai resolver o problema, porque Deus nos fez assim. Ele colocou essa carência em nós. Nós temos essa necessidade, irmãos, e é tão legal isso, a gente perceber isso com clareza, que você vê gente, às vezes, tão inteligente, gente tão estudada, que questionam o Evangelho, questionam Jesus, e essas pessoas creem num cristal. Creem que um cristal tem o poder de energizar o ambiente, a casa. Tem gente tão inteligente para questionar o Evangelho, e essa pessoa abraça a árvore, pensando que está ali a energia do universo, do cosmos. O que é isso, irmãos? É a carência por transcendência. Todo ser humano tem dentro de si uma carência por transcendência. Todo mundo busca um Deus em algum lugar. Todo mundo busca um Deus em algum lugar. Então, é muito claro a gente perceber isso. A busca por significado é a busca do sentido da própria vida. Quantas pessoas conquistam o mundo inteiro? Você senta numa roda de pessoas, às vezes executivos de alto padrão, que ganham fortunas e são tristes, profundamente tristes. Ainda não encontraram significado. Irmãos, eu conheço pessoas que você olha para a vida dela, tem um bom carro, tem uma boa família, um bom casamento, uma pessoa boa do lado, tem mestrado, doutorado, pós-doutorado. Não estou exagerando, viu, gente, no que eu estou falando. Não estou exagerando, não. E a pessoa ainda é triste, porque ela não encontrou significado para a vida dela. Ela tem carência de significado. Ela é muito hábil em conseguir, em prosperar, inteligente, aplicada, disciplinada, consegue, avança, mas não teve ainda o entendimento claro da sua razão de ser, de quem ela é. Não se encontrou. Lembra lá atrás que eu disse que uma das perguntas que atormenta a humanidade e faz todas as ciências sociais e até humanas pensarem, né? Conheça-te a ti mesmo, né?
A gente está aí o tempo todo, né? Os psicólogos estão estudando, os sociólogos estão estudando, os antropólogos estão estudando, os filósofos vão perguntando, né? Porque a gente não sabe o que é o homem. Agora, quando o Evangelho nos traz essa resposta, olha que paz que a gente vive. Você olha para você mesmo e fala assim, não, eu sou um paradoxo, eu sou uma mistura de beleza e de feiura. E está tudo certo, Jesus vai consertar isso. E pronto. Sigo a vida, contando com os meus erros e acertos. E não prometendo para ninguém mais do que eu possa entregar. Não é? Ó, aqui, ó, diante de você está aqui uma pessoa que faz coisas belas e coisas horríveis. E pronto, é isso mesmo. Esse é o diagnóstico de toda a humanidade. A gente é bonitinho e feinho assim, não é mesmo? Então o Evangelho ele traz esse equilíbrio da gente entender quem a gente é. E ser cristão passa por essa consciência. Não dá para ser cristão sem ter essa consciência clara de quais as buscas primárias que estão dentro de nós desde que fomos formados. A gente busca por transcendência, a gente busca por significado. E, por último, a gente busca por comunidade. Ninguém foi feito para viver sozinho. Quantas pessoas, hoje em dia, irmãos, sofrem porque conhecem o Evangelho, às vezes conhecem até o lugar delas dentro da fé cristã e dentro do propósito de Deus, mas sofreram decepções, abusos espirituais de líderes e se afastaram da igreja. Aí são ácidos com a igreja, fogem da igreja, mesmo conhecendo Deus, mesmo sabendo o sentido da vida delas. Aí falta alguma coisa, porque ela também é carente por comunidade. E comunidade é o lugar onde a gente exerce o perdão, onde a gente erra, onde a gente acerta, alguém pisa no nosso calo, a gente pisa no pé de alguém, e a gente aprende a pedir perdão, a estender perdão, porque não tem nenhum outro sentido de Deus nos unir, não, irmãos. Era muito melhor a gente viver na nossa casa, isolado, longe, ainda mais em tempos modernos, que você tem acesso aos pregadores que você quer, e você fala assim, hoje o meu pregador é o fulano de tal. Aí você escolhe o tema da mensagem, não é mesmo? Não é assim que está hoje, gente? Por que nós temos muitos bancos vazios aqui hoje? É uma das razões. Ah, não, hoje o meu culto vai ser tal pregador. Aí você escolhe o pregador, você escolhe o tema, você escolhe o tempo da mensagem. Não, mais de 50, 30 minutos é o básico, está bom demais. Mais que isso, não dá. E aí a gente vive essa realidade. Um monte de gente, um exército de pessoas que não vivem a completude do Evangelho, do ser cristão, porque não entenderam que há uma carência de comunidade. Você precisa estar junto, irmão. Você não pode estar distante. Você não pode se afastar. Você precisa estar no GC, numa célula. Você precisa integrar um ministério. A sua vida vai ser muito melhor. Você vai ter muito mais problema para resolver. Você vai ter muito mais situação com os irmãos. Irmãos, mas eu estou dizendo assim, é claro que problema tem, né? Porque o pacote vem completo. Não tem jeito da gente ser seletivo nas relações humanas, né? Imagina, quando você casa lá com a sua esposa, você vai falar assim, eu quero essa parte, essa outra não. O compromisso do casamento é tudo, não é? Na alegria ou na tristeza. E as relações humanas são assim. Quando a gente se permite relacionar com alguém, a gente tem que estar previamente disposto a sofrer decepções. Quando a gente ama alguém, a gente está disposto a correr o risco. E deve ser assim, porque sempre foi assim na história da humanidade. Olha o risco que Deus correu. Quando Ele falou assim, eu vou fazer um homem à minha imagem e semelhança, eu vou dar para esse trem que eu estou fazendo aqui a possibilidade de não me escolher. Olha que risco que Deus correu. Imagina. E o homem escolheu se apartar de Deus. Aí Deus falou, diante desse risco eu vou ter que enviar o meu filho. Olha que amar é arriscar, gente. O que é amar? Amar é se entregar, é correr riscos. Não tem como a gente ser comunidade se nós não nos permitirmos
correr os riscos do amor comunitário. É receber as pessoas, é se integrar com as pessoas, é dividir a vida com as pessoas. Isso é tão gostoso, irmãos. Hoje nós terminamos o culto aqui pela manhã. Foi um culto de muitas festas, porque teve batismo, batizamos muitas pessoas. Vimos assim várias famílias que foram restauradas, marido e mulher batizando, gente que casou essa semana para estar apto a batizar. Olha que maravilha! Crianças aqui, juniores, conscientes do Evangelho, declarando: olha, eu quero Jesus, eu confesso Jesus. Foi um culto maravilhoso, foi uma festa aqui de manhã. Aí nós terminamos o culto, sentamos ali, almoçamos, comemos com os irmãos e tal. Terminou a comilança ali do almoço, um irmão falou assim: vamos na sorveteria. Aí saímos daqui, fomos na sorveteria aqui do bairro, sentamos junto lá. Aí parece um arrastão, né? Chega um monte de gente na sorveteria assim, o povo fica meio assim, né? Como é que vão atender? Chega um monte de gente na sorveteria, sentamos, tomamos sorvete, conversamos, falamos da vida, brincamos um com o outro. Depois cada um foi embora. Fui na minha casa correndo, voltei para cá, para essa celebração. Gente, isso é lindo, isso é maravilhoso. Nosso desejo como igreja é que você experimente isso. Estou vendo aqui minha irmã Eunice. Eu poderia chamar ela aqui para dar testemunho. Tantos anos, né, Eunice? Você recebe célula, GC na sua casa. Quanto que vocês foram abençoados com isso, em fazer da casa de vocês uma igreja. Irmãos, nós precisamos ter essa consciência. Temos carência por comunidade. Não dá para ter uma vida completa no Evangelho se você resolver o seu problema com transcendente, resolver o seu problema de significado, mas não se colocar na comunidade. Perde o sentido. Tem que estar na comunidade. Então, essa foi a sexta razão pela qual somos cristãos. E para encerrar essa reflexão de hoje, o último ponto não é uma razão pela qual eu sou cristão, mas é um convite que decorre de todas essas razões. E esse convite está escrito aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 11, do verso 25 ao 30, quando Jesus diz: naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso, humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa parte do Evangelho, talvez seja mais conhecida por nós, a partir do verso 28, quando diz assim: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porém, nós não podemos aceitar um convite sem entender as afirmações e as implicações que esse convite tem para nós. E essas implicações, elas partem do verso 25 em diante. Sabe por quê, irmãos? Quando você é convidado para um casamento, quais são as implicações óbvias, objetivas, que se pressupõem? Olha, fui convidado para um casamento, vou presentear os noivos, vou usar uma roupa, um traje adequado para a cerimônia, vou confirmar a minha presença na cerimônia. Tudo isso não é uma decorrência lógica para aceitar um convite? Com o Evangelho é a mesma coisa. E qual que é a afirmação lógica que nós precisamos compreender
para que o convite de Jesus seja uma realidade para nós. É o que ele disse aqui antes, que o Evangelho é algo descortinado por Deus aos pequeninos. Deus se revela aos pequeninos. Aqueles que se achavam sábios, cultos, naquela ocasião, diz o verso 25, Jesus dizendo, olha, naquela ocasião Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Irmãos, o conhecimento de Deus, ele só acontece quando Deus se revela. Nós não estudamos Deus. Nós não temos um método científico que nos revela Deus. Nós não temos capacidade intelectual de discernir Deus. O que sabemos de Deus é porque Ele saiu de trás da cortina e falou, aqui, eis-me aqui, se revelou. Porque se Ele ficar atrás da cortina, você pode tatear o universo, a eternidade inteira, que você não sabe quem é Deus. E Deus se revela aos pequeninos, aos humildes, aos carentes, aos que reconhecem a sua pequenez. E o texto diz mais. O texto diz no verso 27, outra implicação que existe antes da gente aceitar o convite. Ele diz, olha, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Irmãos, revelação de quem é o Pai, só o Filho pode fazer. Nós não encontramos Deus na natureza. Nós não encontramos Deus no progresso da humanidade. Nós não encontramos Deus nas forças espirituais. Nós encontramos Deus se o Filho nos revelar Deus. Só o Filho pode nos revelar quem é Deus. Só em Jesus, absolutamente em Jesus, nós podemos encontrar Deus. E aí sim, entendendo que Deus se revela aos pequenos, aos pequeninos, e entendendo que a única possibilidade de conhecer Deus é através do Filho de Jesus, aí nós estamos aptos a receber, a aceitar ou não o convite, ou dizer, estou nessa cerimônia ou estou fora, prefiro outro compromisso. Mas se eu digo estou, eu preciso me vestir como a cerimônia. Se eu aceitei o convite, eu preciso arcar com as consequências desse convite, não é? Eu não vou a um casamento de bermudão, né, irmão? Quem faz isso? A não ser que seja no Havaí, na beira do mar, né? Tudo mais. Mas um casamento formal, você tem o traje adequado. Você tem os protocolos que você segue. Então, quem aceita o convite sabe quais implicações que esse convite tem. Jesus diz, olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aqui nesse texto, uma vez que compreendemos o que é as implicações desse convite, ele faz o convite. Olha, verso 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Irmão, tudo que a humanidade quer é descanso. Amanhã é segunda-feira, você vai levantar cedo, 7 horas da manhã. Estou vendo o carro do Gilberto sair lá da garagem, né? Eu estou passando com o Arthur na porta do Gilberto, lá levando o Arthur para a escola, e estou vendo o Gilberto sair para trabalhar. E a gente trabalha pensando em quê? Eu vou trabalhar para eu descansar depois, não é mesmo? Tudo que a gente quer, tudo que a gente faz é para descansar. A gente trabalha para descansar. A gente busca as coisas para depois descansar. Tudo que a humanidade quer é encontrar descanso. E ele diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Agora, o trabalho em Deus, irmãos, nos promove o descanso. Você cansa o corpo, mas você chega em casa, põe a cabeça no travesseiro, e o que um cansado faz? Dorme, descansa. Agora, o trabalho fora de Deus, ele não nos permite descansar. A gente vive ansiedade, a gente é consumido
pelas coisas que não aconteceram, pela dúvida de como vai ser o amanhã, e aí você trabalha, chega em casa, toma um banho gostoso, põe a cabeça no travesseiro, e parece que a sua mente começa a trabalhar mais ainda, e você não descansa, porque não se entregou aos cuidados do Pai. E o que Jesus está dizendo? Venham a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mais do que vir a mim, ele diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou mansos e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Olha só que interessante. O que o Evangelho nos ensina aqui através de Jesus é que o chamado não é para a gente julgar os fardos e ficar sem nada para carregar, não. Ele quer trocar o nosso jugo, trocar o nosso fardo. Ele quer tirar o que é excesso. Mas eu e você somos chamados a carregar um peso, sim, mas um peso de responsabilidade que podemos levar. Há um fardo que nós precisamos levar. Agora, o problema é que o cansaço venha pelos fardos que nós não devemos carregar, pelos excessos. E o Senhor está nos propondo descansar, entregando a Ele os nossos fardos, irmãos, graciosamente. Ele está propondo carregar o nosso excesso de peso, mas Ele faz isso como? Dizendo: olha, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, para vocês encontrarem descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele fala de jugo e ele fala de fardo. Ele fala de um fardo leve, mas ele fala de fardo. Tem um fardo para carregar, mas é um fardo leve. Não é o peso que a gente anda levando por aí. Mas ele fala também de jugo. O que é o jugo? Quem é da roça aqui, ou já viveu na roça, sabe, né? Você coloca uma canga aqui num boi e no outro boi do lado, né? Aquela madeira que prende os dois bois para eles trabalharem juntos. E o que acontece? Esses bois, se eles não andarem no mesmo jugo, ou seja, se eles não derem o mesmo passo enquanto trabalham, um vai machucar o outro. Se um andar mais rápido que o outro, o jugo, a canga, vai machucar. E aí, quando ele entende que é necessário dar o mesmo passo junto, aí ele consegue trabalhar sem se machucar. Ele aprende no trabalho a seguir os passos no mesmo jugo. E é isso que Jesus está propondo para mim e para você. Quer descansar? O Evangelho nos chama para descansar trabalhando. Mas é trabalhando em Deus. É dando os passos junto com Jesus. É realinhando a nossa vida com o Mestre. Porque qualquer passo que a gente der fora do passo dele, só vai nos machucar. Só vai trazer excesso, só vai trazer peso e cansaço na vida. O convite, irmãos, é esse. Por isso agora, nós recebemos aí os elementos da ceia, para a gente ceiar, lembrando daquilo que não pode ser esquecido. Jesus, maior carregador de fardos da história da humanidade, nos convida a tomar o seu jugo, que é suave, e a carregar o seu fardo, que é leve. O fardo pesado, ele já levou na cruz. E os nossos excessos, ele se propõe a tomar também. Mas para isso nós precisamos dar o mesmo passo que ele dá. Seguir o Evangelho, entregar a vida, a verdade do Evangelho, entendendo a razão pela qual nós somos cristãos e atendendo a esse convite que o Evangelho nos faz. Amém?